Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar, tipo Silvio Santos, como diz a Carol, que estamos com problema no microfone e é o único jeito que a gente testou e deu certo. Então vai ter que ser assim. Esse aqui é o apartamento Titânio, é um apartamento que a gente reformou ele. E a gente vai começar então aqui pela parte da entrada. Aqui a gente tinha essa cozinha toda fechada. E a gente abriu para integrar. A ideia inicial do projeto era abrir até mais, só que como já existia aquele ar-condicionado ali, a gente acabou optando pela questão da praticidade, não fazer reforma na tubulação do ar-condicionado, mantivemos ele ali então com a parede, criamos aquela cristaleira que ela vem e abraça a cozinha. Então vou começar por aqui. Aqui a gente criou essa bancada, que desse lado de cá a gente tem duas portas de abrir, aqui a gente tem as gavetinhas, né, de talheres, depois a gente tem aqueles talheres maiores, e depois aqui embaixo uma gaveta um pouco maior para guardar coisas com mais volume. Depois aqui a gente fez mais uma portinha, e aqui a gente veio com a parte mais funcional, como se fosse uma torre de forno, só que por que que a gente fez isso aqui? Porque normalmente ou a gente deixa o micro-ondas aqui assim, nessa altura do armário aéreo, ou a gente deixaria embaixo, que também não fica muito ergonômico, né? Então a gente acabou optando por deixar nessa altura, que é a melhor altura, porque é a altura dos olhos, onde tu pode abrir, pegar aqui as coisas e fica muito mais funcional. E aqui embaixo a gente deixou um nicho para air fryer e aqui eles deixaram uma torradeira. E aqui, pode chegar mais? A gente já deixou toda a espera elétrica para eles usarem direto. Então eles não precisam tirar, botar na bancada, voltar. Eles já usam direto aqui. Aqui em cima a gente deixou mais duas portas para armazenamento. E aqui a gente conseguiu deixar mais um espacinho aqui para armazenamento, que é esse armário aqui, que ele já faz essa divisão com a área da lavanderia. E aqui o armário vertical para guardar vassouras e esses acessórios que tem uma altura um pouco maior. E aqui eu queria tirar essa mureta aqui e integrar. Só que o que acontece? A gente manteve essa bancada original e acabamos mantendo também o tanque, a pedra, né? Então a gente acabou deixando essa mureta e criamos esse vidro aqui para trazer mais privacidade para essa área aqui da lavanderia, que não é tão estética, né? Então aqui a gente manteve o Junker original, mantivemos a pedra original, a torneira original, e aqui um pedido deles foi criar portas sem a base. E como que a gente consegue fazer isso, né? Não tem como tu criar só uma porta. Então a gente teve que fazer uma moldurinha de MDF para fixar ali as dobradiças. E aqui a gente tem então duas portas que escondem essas coisas que estão direto no piso. Isso foi um pedido deles e para eles ficou super funcional. Depois aqui a gente tem o forno, fogão embutidos. Isso aqui tudo a gente adaptou porque essa pedra a gente não mexeu, é a pedra que já tinha antes, né? E aí aqui a gente veio com esse revestimento aqui só por cima. E aqui a gente trocou toda a marcenaria. Então a gente veio com esses armários aéreos novos. Aqui a gente deixou o depurador alinhado aqui com a parte de baixo para não ficar por fora, que também de vez em quando a gente opta por deixar por fora, às vezes a gente opta por deixar mais alinhado. Nesse caso a gente deixou alinhado. E aqui, nesse caso, quando a gente faz assim, eu sempre opto por deixar em cima o clique, porque daí não fica aquele espaço aqui sobrando para fazer puxador. Então, tu só clica aqui e tem aqui, né, a caixaria do próprio depurador e mais todo esse espaço de armazenamento. Aqui mais 3 portas, aqui temos mais 2 portas para o armazenamento e aqui mais uma portinha pequena. Aqui a gente deixou o filtro, se eu não me engano, já era a posição original, então a gente manteve aqui. E ali em cima, alinhado com esse armário aéreo, para trazer um detalhe decorativo, a gente colocou o nicho.
Aqui em cima também, a gente colocou essas prateleiras com a iluminação para iluminar essa bancada. Então, além de decorativa e linda que fica, né, esteticamente falando, também é funcional, porque essa iluminação ela destaca. E em cima também botamos iluminação para destacar os elementos decorativos que estão nessa prateleira. Aqui a gente optou por colocar uma serralheria e para combinar com a pedra preta, porque no início, no projeto, eu tinha colocado uma pedra mais clara. E aí depois a Cris, que é a cliente, pediu pra gente colocar uma pedra preta. Só que o que acontece? Quando eu uso preto no projeto, eu gosto de usar ele em outros pontos também, para não ficar só um elemento ali gritando no preto, né? Então a gente trouxe também para serralheria para fazer essa composição. Eu acho que ficou super legal, porque aqui depois atrás vou mostrar para vocês, a gente tem eletrodomésticos pretos também, que já traz esse link, não fica só uma coisa preta. Se bem que aqui os elétricos também são pretos, o fogão também é preto, então acaba que fica tudo harmônico. Aqui na entrada a gente tinha essa moldura aqui, original também, e ela fazia uma continuidade para lá. E aí a gente manteve também essa moldura, só pintamos os ganchinhos aqui para pendurar as coisas nessa parte do hall, que eu sempre gosto de ter um cuidado especial nessa parte da entrada da casa, que é onde a gente chega, pendura coisa, guarda coisa. Então, nessa lateral desse armário, pro lado de cá, a gente colocou, desse armário não, desse lateral, a gente colocou esses nichos para deixar chave, boletos, aquela coisa do dia a dia quando tu chega em casa, né? Muito boleto a gente não gosta muito de deixar à vista, né? Mas tem que ver para não esquece de pagar as contas, né? Aí aqui a gente fez todo esse painel, a gente criou, porque primeiro a gente pensa no layout, né? Um pedido deles foi que eles não queriam diminuir muito aqui a setorização, então a gente deixou o sofá lá e a TV aqui. De certa forma é longe, mas olha o tamanho dessa televisão, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Foi uma opção deles de deixar assim. Vocês podem ver que não tem mesa aqui na sala, mas a mesa fica lá na varanda. Então, aqui a gente deixou essa bancadinha de apoio, que eles falaram que eles usam bastante no dia a dia para fazer as refeições mais rápidas. E aqui a gente tem essas duas cadeiras que são super confortáveis. Então, aqui a gente criou toda essa estante pensando em aqui ter espaço de gaveta para armazenamento. Aqui nós deixamos um nicho com uma simetria do outro nicho, que esse nicho aqui, na verdade, foi proposital para justamente colocar esse equipamento de home theater, que aqui tem um embaixo e outro aqui em cima. A gente já deixou a espera elétrica dentro da marcenaria para facilitar essa função do uso, né? Então, tudo foi projetado, pensado exatamente para que seria usado esses espaços. Aqui a gente deixou também, diferente dali que eu voltei aquela largura para lá, para usar como nicho, aqui eu voltei para frente com porta para usar de armazenamento. No caso, ela acabou de me dizer que tá sobrando espaço para armazenar, né? Que é uma ótima informação, melhor sobrar do que faltar. Aí aqui a gente deixou mais duas portinhas basculantes também para armazenamento. E aqui todas essas portinhas aqui. Isso aqui todo foi um detalhe que no detalhamento eu cuidei para que ficasse tudo alinhadinho assim as portas e não ficar uma porta para dentro, uma para fora. Então o nicho ele fica alinhado com a porta por fora e a porta todas elas ficam alinhadas. Isso eu lembro que no detalhamento eu cuidei para que ficasse um acabamento melhor, né? Aqui, isso aqui é bem interessante de falar, porque quando eu cheguei nesse apartamento, eles tinham uma estante de madeira super escura e ela me pediu para manter. Eu pensei, Jesus amado, segura na minha mão e vamos juntos pensar numa solução para fazer isso ficar bonito. Daí o que a gente fez? A gente pintou, basicamente, né? Claro que também tiveram outras coisas. Aqui eram prateleiras, nós colocamos essas portas com palhinha. Essa palhinha aqui é legal porque além de trazer a ventilação para as coisas que tem dentro do armário, ela traz mais leveza do que se ficasse tudo porta fechada aqui, né? Então a gente trouxe ela como um detalhe que eu achei que deu um charme nesse móvel, que já existia, que já tinha toda uma história. A gente não tinha forro nessa parte, mantivemos sem o forro. Então, qual foi a solução que a gente trouxe para cá? Colocamos uma eletrocalha preta de sobrepor, fixada na laje, com esse perfil de LED de sobrepor, que trouxe essa iluminação mais geral para o espaço, sem necessariamente precisar rebaixar o forro.
E aqui onde já tinha forro, a gente colocou esse perfil de LED para trazer essa continuidade nesse próprio elemento, né, que é a volumetria do forro que vem para baixo, trazendo esse desnível entre a laje e o forro. Então a gente deu destaque para ele e para essa circulação, né, que vem lá da porta e vem para a área íntima. Outra coisa é que aqui nesse detalhe de cá, e também como a gente demoliu essa parede e na cozinha tinha forro, eu tive que pensar numa solução para fazer um bom acabamento entre a laje daqui e o forro da cozinha, né? Então a gente criou como se fosse uma continuidade ali na viga, porque aqui a gente acabou encontrando uma viga onde a gente tirou a parede. Então vocês percebem que existe o nível da laje, existe esse nível desse detalhe que eu criei e o nível do forro da cozinha que está entre os dois. Então eu criei isso aqui para a gente fazer esse acabamento alinhando de propósito com o móvel. Então ele cria esse alinhamento aqui. E aqui a gente criou essa cristaleira com essas portas de vidro para colocar as louças. E o charme do projeto, que é essa parte aqui com as prateleiras e iluminação. E aqui a gente colocou essas portas de correr propositalmente, porque aqui, se eles quisessem usar um sofá maior, eles não iam conseguir acessar as portas caso elas fossem de abrir. Então, nós fizemos portas de correr justamente por isso. Daí a pessoa está sentada aqui no sofá, é só correr aqui e alcançar as coisas que precisa alcançar. Depois, vindo para cá, a gente tem essa varanda, que aqui a gente também fez bem poucas intervenções. Iluminação, a mesma iluminação ali da sala, até para trazer essa mesma linguagem visual dos dois ambientes, porque como aqui a gente tem a divisão do piso, pelo menos eu gosto de trazer algum elemento que faça essa continuidade entre os ambientes. Então, no caso aqui foi através da iluminação que a gente usou o mesmo elemento ali da sala. E aqui a gente tem a mesa de jantar, colocamos alguns spots pontuais também para trazer essa luz mais focal. E aqui a gente também pintou esse elemento que tinha aqui e criamos essas duas portas nesse espaço aqui que não tinha porta antes. O resto, a gente não mudou nada. Tudo como era antes, foi só mais pintura mesmo. E vindo para cá, no corredor, a gente também tinha esse móvel. E aí a gente fez aqui uma revitalização nele e colocamos as portas de vidro novas. Então, o móvel já existia, mas a gente conseguiu dar uma cara mais moderna para essa cristaleira, ó. Então, quando a gente abre, a gente tem ela toda iluminada, ficou linda. E aí, aqui a gente fez essas molduras com essa estrutura metálica e o vidro, também para combinar com a cristaleira ali da sala, que também tem esse material. E aqui o quarto do casal, também utilizamos o mesmo sistema de iluminação para trazer essa mesma linguagem e também pelo fato de não rebaixamos o forro aqui. Então a gente usou também por essa questão que acaba economizando bastante no valor total da obra. Aqui a gente criou duas mesas de cabeceira e vocês podem perceber que essa mesa é menor do que aquela ali. Isso foi proposital. Foi um pedido deles e todas as medidas que existem aqui no projeto a gente revisa junto com os clientes, né? Então, foi tudo revisado. O tamanho da mesa, a altura da cama, a altura da cabeceira, iluminação. Então, aqui a gente colocou duas gavetas, uma iluminação focal para eles usarem, né? Uma leitura, enfim. E essa régua de tomadas também foi um pedido deles, porque eles usam muitos equipamentos aqui no entorno da cama. Então aqui a gente deixou 3 tomadas e o interruptor, né, que liga a luz da cabeceira, que é uma luz um pouco mais indireta, e do outro lado, praticamente a mesma coisa. E aí, na continuidade dessa cabeceira, com a mesma materialidade, a gente veio com esse armário para ter espaço de armazenamento. Então aqui a gente tem o maleiro, cabideiro e gavetas desse lado. E aqui a gente tem cabideiro, gavetas e maleiro também. A mesma coisa, se repete dos dois lados. Aqui a gente tinha um móvel que tinha uma televisão que dava de frente para a cama, né? Só que eles não queriam ter televisão e optaram por ter mais armazenamento. Então, o que a gente criou? A gente demoliu todo o armário que existia aqui e criamos essa marcenaria que desse lado de cá ela é armário e do lado de lá também é. Só que aí o que acontece? A gente não conseguia ter 2 armários de 60, porque logo ali tem uma janela, vocês vão entender depois.
O que a gente fez, então? A gente deixou esse armário aqui só para prateleiras. Por que eu tô falando isso? Porque para colocar cabide, a gente precisa ter 60 centímetros na profundidade do armário. Então, como a gente não ia conseguir ter cabide dos dois lados, a gente optou por fazer esse lado aqui menor e colocar prateleiras. E aí, aqui a gente já deixou esses dois espelhos grandes aqui. Fizemos toda essa moldura aqui para dar o acabamento da porta, né? Que vem para esse closet. E aqui no closet, esse interruptor aqui a gente trouxe para conseguir ligar aquela iluminação, que também respeita a mesma linguagem do restante do apartamento. E aqui, esses móveis todos, também a gente utilizou os que já existiam antes. E da mesma forma, eles eram super escuros e tinha um contraste entre uma cor escura e uma cor bem clarinha, que tinha uma estética que não estava muito interessante. Então, a gente pintou tudo de uma cor só, bem clarinha, que já deu outra cara pro espaço. E aqui a gente tem muito espaço de armazenamento, ó. Aqui a gente tem bastante cabide. Aqui a gente também tem mais cabide. Aqui tem gavetas. Aqui tem prateleiras, então tem bastante espaço aqui. E aqui o que eu expliquei para vocês, como a gente tinha essa janela, a gente não podia vir muito com o armário para cá. Então, a gente acabou optando por fazer aquilo que eu falei para vocês, de deixar as prateleiras do lado de lá. E aqui, eles optaram por deixar só o cabideiro até embaixo, para se precisar colocar aquelas peças mais altas, poder colocar aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Só cabideiro também. Então, aqui nesse apartamento, o interessante foi que a gente conseguiu aproveitar várias coisas que eles já tinham sem fazer tanta obra. Então, assim, a gente não rebaixou o forro de gesso em nenhum cômodo do apartamento. A gente colocou essa luz de sobrepor. A gente conseguiu manter a maior parte dos móveis que eles já tinham de madeira, revitalizando através da pintura e já deu outra cara para o espaço. Eu vou botar as fotos aqui de como era antes, vocês vão ver a diferença que ficou esse apartamento. E, claro, alguns lugares a gente colocou uma marcenaria nova para conseguir trazer um uso diferente do que existia antes e também a parte estética, né, que é importante também. Aqui esse nicho aqui com esses ganchos já existia também, toda essa parte aqui de madeira já existia antes. O piso a gente também não mudou em nenhuma parte do apartamento, acho que só na cozinha a gente trocou o piso. E já deu, assim, ó, muita diferença. E aqui, o banheiro da suíte, a gente só pintou o armário que já existia também, não fizemos muitas reformas aqui. A gente pintou ele todo, porque ele tinha uma cor diferente. Aqui não trocamos revestimento, não trocamos nada. Então, não mudou quase nada. E aqui nesse banheiro, a gente também não mexeu nos revestimentos. A gente só adicionou a marcenaria nova. A gente trouxe aqui, então, a pedra nova, a cuba e a marcenaria. Os revestimentos a gente não mexeu. Então, aqui a gente tem duas portas de abrir, a cuba de sobrepor e aqui duas portas de correr com espelho. E para trazer um detalhe decorativo, a gente trouxe esse nicho aqui na lateral. E um cuidado que eu tive no detalhamento foi de não encostar isso aqui na parede por conta ali da exaustão, né? Que fica naquela posição. E aí a gente não quis fazer a obra para tirar isso, né? E outro detalhe decorativo que a gente colocou aqui também foi essa iluminação embaixo e em cima. Olha como dá outra cara para o espaço também e ajuda na iluminação frontal para se maquiar, para limpar, para se enxergar, enfim, limpar o rosto. E traz essa parte mais decorativa também, que dá mais destaque para essa marcenaria bonita que tá aqui, né? A parte final do vídeo acabou ficando sem áudio, então eu vou tentar narrar por aqui. Aí eu tava falando que eu tinha que sair correndo, porque a cliente tinha compromisso. Mas que eu tentei mostrar o máximo possível de informação. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações.